O deserto é um lugar que te prepara, não é um lugar de castigo. O deserto é um lugar onde você se encontra para que aprenda a não depender das pessoas. O deserto é um lugar onde você faz as pazes com a sua própria consciência, com o seu próprio eu, com o seu próprio ego, com o seu próprio espírito, para que depois você tenha liberdade de cumprir o seu propósito. O deserto não é um lugar que você, se estiver passando por ele, não é um lugar onde você será castigado, mas é um lugar onde você terá um reencontro consigo mesmo. Se você quer saber mais sobre isso, fica até o final desse vídeo, porque nós vamos falar sobre este tema à luz da psicanálise, da neurociência e outras coisinhas mais. Seja bem-vindo ao Psicanalizando com Vieira Júnior. O deserto é um lugar que te prepara. Eu gosto muito dessa frase porque as pessoas costumam dizer muito na clínica para mim, né? Doutor, eu estou passando por um deserto. Eu estou passando por um momento onde eu estou sozinha, isolada, isolado. E esse deserto parece que nunca vai ter fim. Bom, e aí a gente precisa imaginar, né? Então, do ponto de vista psicanalítico, o que seria, né? Do ponto de vista psíquico, o que seria esse deserto e também do sentido biológico. Do sentido biológico, o deserto é um lugar que parece sem vida, mas não é. O deserto é um dos lugares, um dos biomas onde mais existem vida na natureza. Você pode olhar e pensar que ele é vazio, inóspito, totalmente seco, mas isso muitas vezes para a biologia é contrário a tudo aquilo que a gente consegue encontrar no deserto. O deserto é lugar de gente forte, ou pelo menos de criaturas fortes. O deserto é um lugar onde existem recursos, mas só consegue acessar quem se torna muito forte. Viver no meio da natureza, por exemplo, da floresta amazônica ou na Mata Atlântica, é relativamente fácil. A abundância de recursos, de água, de luz, de calor, de recursos minerais, de comida, é fácil. Viver no deserto, só sobrevive no deserto as criaturas mais existentes. Agora, sabe o que é interessante? Uma criatura que mora na selva amazônica não sobrevive no deserto por muito tempo. Mas uma criatura que sobreviveu no deserto consegue viver na floresta amazônica. Isso desde animais até as plantas. Uma criatura que vive na floresta amazônica e tem toda a abundância de recurso não sobrevive no meio do deserto. Mas uma criatura, seja planta ou animal, que sobreviveu no deserto, geralmente consegue sobreviver na abundância. Isso nos traz um ensinamento gigantesco do ponto de vista biológico e também psicanalítico. Do ponto de vista psicanalítico, nós temos que entender que nós fomos forjados pela nossa sociedade. Freud já adiantava isso no livro O Mal-Estar da Civilização. Nós somos forjados pela nossa sociedade para querer agradar os outros, para querer ser amados pelos outros. Nós somos forjados para fazer o que o outro tem vontade. Lacan dizia que o desejo do indivíduo é sempre o desejo do outro. Então, nós somos forjados para agradar. E por que queremos agradar? Porque queremos viver em abundância de recursos, abundância de amor, abundância de afeto, abundância de atenção, abundância de validação. Nós queremos agradar o outro porque não queremos passar pela escassez. A escassez sempre nos atormentou. A escassez sempre nos deu medo, a falta de comida, a falta de recursos, a falta de água, a falta de amizade, a falta de amor, a falta de pai, de mãe, sempre nos assustou. Então, passamos uma vida toda querendo agradar e cumprir ritos, cumprir dogmas, cumprir o desejo do outro para que nós possamos ser aceitos numa sociedade que hoje se encontra vazia. O grande problema é que quando nós fazemos pelo outro, nós deixamos de fazer por nós mesmos. O grande problema é que quando nós dizemos sim para o outro, nós obrigatoriamente temos que dizer não para nós. O grande problema é que quando nós dizemos não para o outro, querendo dizer sim para nós, estamos dizendo não para nós. E quando dizemos sim para o outro, querendo dizer não, estamos dizendo não para nós mesmos.
Essa metáfora do deserto diz muito, porque só vai conseguir viver a própria vida no meio da abundância quem já aprendeu a viver com pouco. Imagine que você seja um cactus plantado no meio do deserto. Você aprendeu a viver com pouca água, com poucos recursos, com pouco alimento. Se eu te plantar no meio da floresta amazônica, você sabe se virar. Porque se te derem muito, tá tudo bem. Você transborda. Mas se te derem pouco, não tem problema. Você já está acostumado. O deserto é um lugar que te prepara, porque o deserto é o lugar onde você é obrigado a ouvir os seus pensamentos. E eu não estou falando agora de você ir para o deserto físico deste mundo biológico, mas eu estou falando de você enfrentar a sua sexta-feira sozinha, o seu sábado, o seu domingo. Eu estou falando de você enfrentar as suas sombras de sair jantar, de ir ao cinema, de fazer uma viagem sozinha. Este lugar de deserto é bem doloroso para muita gente. Eu tô falando de você ir à igreja. Eu tô falando de você ficar na sua casa com a sua série, com seu café, com seu vinho, com as suas coisas. O deserto é um lugar tão aterrorizante para as pessoas porque ele não tem abundância de recursos, de atenção, de amor, de validação, de afeto. O deserto é um lugar onde as pessoas têm tanto medo porque é o lugar onde elas encaram que elas, como vieram do pó e vieram sozinhas ao pó, voltarão. O deserto é um lugar de onde você veio. A própria Bíblia, né, menciona na cultura judaica, você veio do pó, é o deserto, e ao pó você vai voltar. Então, por que temer o deserto? Aliás, já citando a Bíblia, grandes líderes, sempre antes de grandes vitórias, de grandes exaltações, passavam pelo deserto. Moisés, antes de começar a sua obra, se refugia no deserto e fica ali por anos, até que depois ele volta e liberta o povo de Israel, que fica 40 anos no deserto até entrar na terra prometida. Jesus, antes de começar a sua obra, vai para o deserto, é tentado por Satanás até começar a sua obra que até hoje influencia o mundo todo. Isaías se refugiava no deserto. João Batista começou a sua obra no deserto e comia gafanhotos, prova de que lá existia recursos. Gafanhotos, mel, enfim, ele se alimentava do que existia no deserto e conseguiu inclusive discípulos estando no deserto. João foi preso e levado para a ilha de Patmos, que é considerada uma ilha deserta, e de lá escreveu o livro do Apocalipse. Sempre antes de toda grande vitória há um momento de introspecção, de deserto, de olhar para dentro. Na psicanálise, nós chamamos isso de despertar da consciência. É quando você decide olhar para o mundo e dizer: o que eu preciso não vem do mundo, vem de dentro, vem daqui e vem daqui. O que eu preciso está dentro de mim. E quando você decidir enfrentar o deserto e parar de ter medo da solidão, você não terá mais a necessidade de agradar os outros. Mesmo quando você estiver plantado no meio de uma floresta com abundância, você saberá que sabe viver sozinho. Você só terá condições de desagradar o outro, de dizer não ao outro e de decepcionar o outro quando você tiver coragem de não se decepcionar. E para ter a coragem de não se decepcionar, você precisa saber com quanto e com o que você aguenta viver. Eu posso te ajudar com isso? Se você estiver buscando terapia, se você estiver buscando livros que te ajudem, cursos que te ajudem, clica no link aqui da descrição. Eu vou te chamar para conversar e vou te ajudar. Até a próxima.